Inicialmente, esclareceremos que, por tratar-se de uma narrativa histórica de concílios ecumênicos romanos, usaremos aqui os nomes que ali foram usados. O termo igreja, a que se refere esta matéria, corresponde ao catolicismo romano, apóstata, ou seja, a religião criada por Roma, denominada cristianismo, e não às congregações primitivas dos apóstolos. Nos 4 primeiros séculos do cristianismo, foram travadas lutas incansáveis com o ofício de definir os dogmas trinitário e cristológico. De fato, deve-se aos 4 primeiros concílios ecumênicos, Nicéia em 325 da Era Comum, Constantinopla em 381 da Era Comum, Éfeso em 431 da Era Comum e Calcedônia em 451 da Era Comum, a formulação de vários dogmas cristológicos e ortodoxos, que decisivamente norteou o mundo religioso da cristandade. Procuraremos, resumidamente, ressaltar as definições desses concílios, onde doutrinas que melhor se adaptavam aos interesses terrenos da Igreja foram progressiva e inescrupulosamente elaboradas por essas célebres assembleias, conhecidas como concílios ecumênicos. Foi sob a soberana influência dos pontífices romanos que se elevou, através dos séculos, essa mistura de dogmas estranhos às primeiras comunidades fundadas pelos apóstolos, e que nada tem de comum com o Evangelho. Eles são muitíssimo posteriores. Essa pesada construção de dogmas sem conta, que obstrui o caminho à verdade, surgiu na Terra no ano 325 da Era Comum. O ano 325 figura na história da Igreja como o mais decisivo na expressão da cristologia, a divindade do Jesus da cristandade, rejeitada por 3 sínodos, o mais importante dos quais foi o de Antioquia, em 268 da Era Comum, foi em 325 proclamada pelo Concílio de Nicéia. Convocado por Constantino, em 325 da Era Comum, o Concílio de Nicéia, segundo a tradição, contou com a presença de 318 bispos procedentes de todas as províncias do Império. O próprio imperador Constantino assumiu a direção dos trabalhos, tomando uma posição de liderança teológica no concílio, quando arbitrou a controvérsia ariana. Ário, sacerdote de Alexandria, entrou em conflito com a Igreja, desligando-se dela para sempre no Concílio de Nicéia. Ário afirmava que, vistas a eternidade e unicidade de Yahu, não cabia falar de seres criados consubstanciais a Yahu, da mesma substância de Yahu, mas apenas de seres criados ao lado e sob a dependência de Yahu. Ário opta, pois, por uma cristologia subordinada em nome do monoteísmo, que não consente outro Deus ao lado do único Hu, verdadeiro. Neste contexto, Ário negava que o Jesus cristão era coigual, coeterno e da mesma substância com o Pai, declarando ser ele apenas uma criatura. Ou seja, assim como a palavra de Yahvé nos demonstra, um homem, conforme o texto contido em 1 de Timóteo 2,5. Porque há um só Hu e um só mediador entre Hu e os homens, Yahushua HaMashiach, homem. Escrevendo a Eusébio de Nicomédia, Ário se lamenta. Somos perseguidos porque afirmamos que o Filho tem uma origem, enquanto que Yahu não tem começo. O Pai não foi Pai desde o princípio. Houve época em que o Filho era inexistente, ainda não criado, ou seja, não havia nascido ainda. Yahu só se tornou Pai com o nascimento, morte e ressurreição, nova criação, de seu Filho. Este Filho, porém, não se origina da substância do Pai, mas somente da sua vontade, o plano. O Pai é incriado, mas o Filho foi gerado, aliás, gerado não da mesma substância do Pai, mas por estar no plano de Yahu. Portanto, ele, o Filho, não é verdadeiro Hu, mas uma criatura, de certo maravilhosamente obediente e excepcionalmente relacionada com Yahu. Depois de muita controvérsia sobre a questão,
os bispos nicenos, notadamente Atanásio, principal defensor e promotor da ortodoxia nicena, condenando as afirmações de Ário, criaram a formulação do dogma trinitário, nos seguintes termos: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador das coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, único gerado do Pai, ou seja, consubstancial ao Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, da mesma substância do Pai, que tudo criou no céu e na terra, que por nós e pela nossa salvação desceu do céu, encarnou-se e fez-se homem, sofreu e ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e virá julgar os vivos e os mortos, e creio no Espírito Santo. Observem que o Espírito Santo ainda não era uma pessoa em 325 da Era Comum. Continuando. Aqueles que afirmam, houve um tempo em que ele não existia, e ele não existia antes de ter sido gerado, foi criado do nada, ou que sustentam ser ele de outra hipóstase, ou de uma substância diferente do Pai, ou que o Filho de Deus foi criado, que não é imutável, mas sujeito à transformação, recebe um anátema da Igreja Católica, a mãe da cristandade. Nesse dogma, o Concílio de Nicéia definia conjuntamente, segundo a sua própria conveniência, sob a anuência do imperador Constantino, a base fundamental do dogma trinitário, a consubstancialidade, divindade, pré-existência e a encarnação do Verbo, o Logos que, conforme está explícito no dogma, desceu do céu, encarnou-se e fez-se homem. Finalmente o termo consubstancial, homoousios, que em 268 da Era Comum tinha um sabor herético, pois tratava-se de emanação gnóstica, tornou-se o Centrum Nicaenum, o coração da confissão cristológica. A Igreja precisava confessar o seu Jesus Cristo como verdadeiro Deus. Em suma, as doutrinas da divindade, pré-existência e encarnação do Verbo estão intimamente ligadas ao dogma da Trindade. Não existe Trindade se não existir esses três elementos acima mencionados. E essa definição ecumênica do Concílio de Nicéia foi incorporada à fé cristã, das igrejas cristãs, e é hoje o sustentáculo da fé da cristandade. Por outro lado, é também, comprovadamente, um paradoxo ao contexto profético e apostólico sobre a pessoa do Mashiach, prometido por Yahu em Gênesis 3,15, conforme temos verificado no transcorrer deste estudo. Convém ressaltar que a fé na divindade, pré-existência e a encarnação do Verbo, que são os três pilares principais que sustentam o dogma da Trindade, de elaboração e confissão católica, não podem ser desligados da fé da Trindade, e todos os que estão ligados a todos ou a apenas um desses dogmas estão ligados na Trindade, e teologicamente estão de mãos dadas com o catolicismo romano. A grande Igreja-mãe, a grande Babilônia religiosa de Apocalipse 18, onde as nações, religiões, beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra, organizações religiosas, se prostituíram com ela, e os mercadores da terra, líderes religiosos, se enriqueceram com a abundância de suas delícias, falsas doutrinas. O sentido de Apocalipse 18 é religioso, político, espiritual. A propósito, diga-se de passagem que, conforme o segundo concílio ecumênico, a grande igreja, a grande meretriz Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes das abominações da terra, de Apocalipse 17, considera os que aceitam cegamente os seus dogmas, doutrinas, como irmãos separados. Vejamos, esse sagrado concílio deseja insistentemente que as iniciativas dos filhos da Igreja Católica, juntamente com as dos irmãos separados, se desenvolvam e que não se prejudiquem os futuros impulsos do Espírito Santo. Além disso, declara estar consciente de que o santo propósito de reconciliar todos os cristãos na unidade de uma só e única Igreja excede as forças e a capacidade humana.
Abraçamos em espírito os irmãos que ainda não vivem em plena comunhão conosco e as suas comunidades, com as quais estamos unidos na confissão do Pai, Filho e Espírito Santo. É o esforço da Mãe, Igreja Católica Romana, desejando unir as filhas e netas, religiões da cristandade, em uma só comunidade, ecumenismo. Aliás, é importante ressaltarmos que, teologicamente, a cristandade já está unida, conforme confissão da Grande Igreja Mãe, através da crença na Trindade, Triunidade e Unicismo. Pai, Filho e Espírito Santo. Chegamos assim ao final de mais um estudo, este no qual tivemos a oportunidade de iniciarmos o assunto sobre os concílios ecumênicos do cristianismo. Semana que vem continuaremos este estudo.